Você começou a estudar para redação agora, ficou perdido com tanta coisa. Repertório, argumento, competência. Fica calmo, que eu vou explicar tudo sobre redação do Enem nesse vídeo. Vamos começar pelo básico. Qual é a estrutura da redação do Enem? A redação do Enem ela vai ter 30 linhas, 4 parágrafos. O primeiro parágrafo é a introdução. O que tem nessa introdução? Você vai começar a explicar o tema e já dar os argumentos que serão usados depois. Nos dois desenvolvimentos, que são os parágrafos do meio, você vai desenvolver melhor as suas ideias. E na conclusão, vai dar uma forma de solucionar esse problema. Primeiro, nós vamos saber aonde é que fica o tema. Você pegou a prova, tá nervoso, não tá achando o tema, fica calmo. Primeiro que essa frase aqui, ela não é o tema, tenha atenção. Essa frase aqui tem outra função lá no gabarito, olha. Percebi que sou poetisa e fiquei triste. Você não vai fazer uma redação desse tema. A redação vai estar aqui, lá no meio dessas páginas aqui. A prova vai ter um grampo. Você vai próximo ao grampo, ver o final da prova de linguagens, né? Que aqui é linguagens, metade humanas. E a redação vai estar entre essas provas. Aqui, aí, próximo do grampo, depois da questão aí, 45, termina aí. Essa folha aqui é de redação. Tem muita informação. Essa página você tem que ver com atenção. Em cima vai ter as instruções de redação. Esse aí do meio são os textos motivadores. Para que servem esses textos? Então, vai estar aqui embaixo. Esses textos é para você ir se baseando, entender o tema melhor. Aqui tem 6 mini textos. Você vai ler eles. A redação ainda não é sobre eles, não. O tema da redação vai estar aqui embaixo, ó, bem visível. Ó, proposta de redação. Você vai ler aqui e vai achar o tema. Aqui, ó, em 2024 foi Desafios para a Valorização da Herança Africana no Brasil. Agora sim você achou o tema. E onde é que eu vou escrever essa redação? Lá no final da prova do seu caderno de questões, vai ter aqui. Aqui é sua folha de rascunho, aí você escrever a redação. E aqui é a capa do fundo. Você pode riscar, escrever suas ideias soltas. A redação oficial que você vai entregar ao fiscal vai estar desse negócio aqui. Você vai destacar e vai entregar ao fiscal. Essa folha você pode riscar como quiser, mas a folha oficial você não risque. Esses temas do Enem. É qualquer coisa que pode ser um tema? Não. Primeiro que todo tema é um tema social. Vai ser um problema presente na sociedade brasileira, inclusive. Sempre vai ter Brasil no meio, que seria um tema social. Esse tema pode envolver minorias. Quais seriam minorias? Negros, mulheres, pessoas pobres, marginalizadas, pessoas com deficiência. Pode ser uma questão ambiental, pode ser uma questão da cidade, pode ser sobre culturas. São diversas coisas que podem cair como tema, mas todos são problemas atuais do Brasil. O que é que não cai? Não vai cair nenhum tema polêmico. Liberação das armas. Eu vou escrever a favor, eu vou escrever contra. Não vai cair nenhum tema. Sempre vai cair um tema que não tem como você discordar. Vai cair o tema preconceito linguístico. Tem como você discordar do tema? Você vai escrever uma redação sobre preconceito? Não dá. Ou seja, os temas são neutros. Não se preocupe quanto a temas polêmicos. Já expliquei como são os textos motivadores, ou seja, esses textos motivadores que estão aqui, você não pode copiar para se basear. Se você copiar esses textos motivadores que estão aqui, você vai perder notas. Tem que ler eles com atenção. Também não copiar nada da prova das questões. Você troca algumas palavras. O corretor vai saber. Ele vai saber sim que você trocou. Então, na dúvida, não copie nada. Na tela eu vou colocar os temas caindo no último ano. Aí você pausa e você vê como cai, qual é o estilo que o Enem usa. Pronto. E agora? O que é um argumento? Fala muito de argumento da redação. O que é? Argumento é uma forma que você vai usar para convencer alguém de algo. Por exemplo, vai ter um passeio na escola e sua mãe não está querendo deixar você ir. Você vai argumentar, eu vou aprender muito nesse passeio, a professora não vai ser seguro. Então, isso você vai argumentar a mesma coisa com o problema. Aí, digamos que o problema seja, por que o SUS, a saúde pública, não está conseguindo atender todo mundo? Você deve dar um argumento. Por que o SUS não está atendendo todo mundo? Vai perguntar para o tema mesmo. Aí você pode pensar, já sei. É porque falta recursos, falta material para atender todo mundo. Esse vai ser o seu argumento.
Pode ter diversos tipos de argumento, alguns são padrões. Por exemplo, tem um argumento de falha do Estado, falha do governo. O governo não cumpre a sua missão. Pode ser que não tenha leis para esse problema, ou até tenha, mas essas leis não são colocadas em prática. Pode ser também a má influência da mídia, pode ser impunidade, ou seja, as pessoas acham que não vão ser punidas, por isso elas continuam cometendo esse delito. Pode ser algum legado histórico, alguma coisa que vem lá de trás da história do Brasil e que até hoje influencia. Vou colocar aí na tela alguns exemplos de repertório, para vocês aprofundar mais. E agora? De repertório de argumento. E agora os famosos repertórios. O que é repertório sociocultural? Repertório é tudo aquilo que vem com você. O que é que você aprendeu durante sua vida escolar? Não apenas dentro da escola, mas com a vida. Você não vê filme, você não vê série, você não conhece nenhum filósofo, não conhece nenhuma lei, ou seja, todo o conhecimento seu. E qualquer coisa pode ser um repertório? Sim, teoricamente sim, mas tem que ter alguns critérios. Você consegue comprovar isso? Você inventou? É comprovado? É reconhecido nacionalmente ou mundialmente? Porque se for um caso que aconteceu na sua cidade, como ser reconhecido nacionalmente, né? Tem a ver com o tema? Porque se não tiver a ver com o tema, não adianta colocar. E você consegue explicar? Porque pode até a ver com o tema, por exemplo, um filme. Mas o filme é um pouco complexo, você não consegue explicar com poucas linhas. É melhor não colocar. E aqui, ó, eu vou dar alguns exemplos de que seria alguns repertórios. Olha. Tem que ter pelo menos 2. Você pode usar tanto no início ou no meio. Vamos citar algumas coisas que pode ser repertório. Obras artísticas, livro, filme, série, música, poema, quadro, peça teatral, vídeo do YouTube. Inclusive, eu já citei um vídeo do YouTube numa redação e tem mais de 800. Mas claro, não é um canal reconhecido, não vai ser um canalzinho pequeno, um canal duvidoso. Fatos históricos, um evento, um movimento social, um evento político, dados de pesquisa, do IBGE, qualquer pesquisa que você se lembrar. Ai, mas eu não vou saber nenhuma pesquisa no dia. Tem outras formas de citar, não precisa citar um número exato. Ser documento, pode ser alguma lei, algum programa, pode ser algumas situações cotidianas, por exemplo, pode ser um fato que conheceu. Se for tema ambiental, você pode citar a barragem de Mariana, de Brumadinho. E vou dar aqui alguns exemplos. Olha. A Revolução Industrial, o avanço das máquinas modificou profundamente o mundo do trabalho. No Brasil atual, com a automação e a tecnologia, muitos trabalhadores enfrentam desafios parecidos, como o desemprego e a desigualdade. Esse repertório aqui é histórico. O repertório histórico é mais fácil de usar, porque é fácil de explicar e eles influenciam muita coisa, se você não souber nenhum repertório muito específico. Aí você tem que contextualizar, né? Com a redação. Não adianta só jogar lá, né? Tem que, porque isso tem a ver com o tema. E agora nós vamos ver as partes da redação de fato. Primeiro vamos começar pela introdução. O que é que deve ter nessa introdução? Primeiro que o corretor não pode acabar de ler a sua introdução e não saber qual é o tema. O tema tem que estar explícito. Eu vou colocar aí na tela uma redação aí com algumas cores para você se basear. Vamos ver. Essa parte aí, ela vai começar em amarelo. Está percebendo aí? E já vai começar com um repertório, que é uma redação de Marina Vieira Almeida. E eu fiz algumas adaptações para o vídeo. Vou ler a introdução dela e vou explicando. Na obra Raízes do Brasil, escrita pelo sociólogo Sérgio Buarque de Holanda, há uma representação da mistura de povos que formou o Brasil, marcada pela forte presença da população africana. Isso foi o tema da redação do ano passado, né? Desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Ela já começa com o repertório, um sociólogo. Nessa parte verde, vocês estão observando, é como está contextualizando. Como é que esse repertório vai se ligar ao tema? É que ela vai explicar. Contudo, apesar da grande importância da cultura vinda dos negros para a formação do país, a herança dos povos africanos não é devidamente valorizada, já que suas contribuições culturais são ignoradas pela sociedade. Ou seja, ela acha que mesmo nós tendo tanta influência, as pessoas não valorizam. Essa parte em laranja são os argumentos que ela vai usar ao longo da redação. O ideal é que você tenha 2 argumentos. No primeiro parágrafo, nesse primeiro parágrafo do desenvolvimento, né, o segundo que vocês estão vendo aí na tela, você vai explicar um, e no outro, o segundo. Aí agora nós já vamos partir para o desenvolvimento. O que é que vai ter nesse desenvolvimento? Desenvolvimento são 2, que é o terceiro e quarto parágrafo.
Do primeiro desenvolvimento, nós vamos explicar o primeiro, né, argumento. Vamos começar? Essa parte em laranja aí, leia comigo. Diante desse cenário, é possível perceber... Eu não li essa parte do final da introdução, mas vou botar a introdução aí de novo, para você ver, né, a relação. Essa parte laranjinha termina a introdução, né? Assim, diante desse problema, é necessário analisar a falta de ação do Estado. Olha, ela está culpando o Estado. E as falhas da educação, ou seja, os seus dois argumentos são esses. Aí, cada parágrafo ela vai explicar uma coisa. Vamos ver? Começa em laranja. Diante desse cenário, é possível perceber a fragilidade do governo em valorizar a herança africana no Brasil. É um argumento. Em amarelo, vai dar o repertório para embasar esse argumento. Por exemplo, uma coisa é você dizer, você aluno dizer, outra coisa é dizer, não apenas eu que penso isso. O sociólogo tal da ONU também falou disso. Claro que não vai usar você, né? Redação em terceira pessoa, nada de colocar eu. Se você colocar eu, você zero. Mas é modo de dizer. E aqui, em amarelo, vamos ter o repertório. Nesse sentido, desde 1888, com a assinatura da Lei Áurea, que aboliu a escravidão, os negros e seus descendentes foram deixados à margem da sociedade por causa da ausência de reparação de seus direitos por parte do governo. Ou seja, ela está culpando o governo. Que o governo, mesmo depois de ter a Lei Áurea aqui, ou seja, não era mais escravo. Mas o governo não fez nada, deixou esse povo à margem. Então, ela está usando como referência, para explicar melhor seu argumento, um período histórico. Essa parte em verde, né, vamos ver, é a explicação dessa parte. Como consequência, o Estado ainda deixa de valorizar a cultura afrodescendente, ao não criar políticas públicas eficazes, já que não incentiva as manifestações culturais. Estão vendo aí? Manifestação cultural, está falando de cultura já. Como danças e festas tradicionais. Por exemplo, há pouca realização de festivais africanos no país, enquanto prioriza o evento em culturas mais valorizadas, como a europeia. Ele explicou melhor que o governo valoriza uma coisa em vez de outra. Nessa parte em azul vai ser retomar o pensamento e fechar esse parágrafo, porque todo parágrafo tem começo, meio e fim. Vamos ver como ela finalizou. Agora, as práticas culturais dos afrodescendentes acabam sendo apagadas e sofrem discriminação, como o racismo, que enfraquece sua identidade étnica. Em resumo, olha, a omissão do Estado agrava o problema, culpou o Estado. No outro desenvolvimento, ela vai desenvolver a parte que ela falou sobre a educação. Vamos ver como ela abordou a educação para esse problema da valorização da herança africana. Aí já começa com o conectivo. Além disso, laranjinha, né? O argumento dela. É evidente o impacto das falhas educacionais na desvalorização da herança africana no Brasil. Repertório de novo. Nesse contexto, o líder Nelson Mandela destaca a importância da educação e seu poder de transformar a sociedade. Aqui é o repertório. Então, Nelson Mandela fala de educação. E agora ele vai explicar como isso se relaciona à redação. Olha, entretanto, a educação brasileira possui diversas deficiências que dificultam a valorização da cultura africana. Um exemplo para fortalecer seus argumentos. Um exemplo disso é a falta de disciplinas que abordem a história e a cultura afro-brasileira, indo além do período da escravidão, já que o foco costuma ser dado a matérias consideradas mais importantes, como a matemática. Ou seja, ele explica que a escola, muitas vezes, quando falar da cultura africana, só cita escravidão, não cita nada além disso. E que isso tem que mudar. Agora em azulzinho de novo, vamos ver como ela vai fechar esse parágrafo. Como resultado, muitos estudantes acabam ignorando as manifestações culturais africanas e formando uma visão estereotipada sobre elas. Em síntese, as falhas da educação reforçam o problema apresentado, ou seja, o governo e a educação estão reforçando esse problema da desvalorização da cultura africana. E depois de ter explicado tudo isso, vai para a conclusão da redação. O que é a conclusão da redação? Onde você vai dar sua proposta para tentar resolver. Como é que a gente vai resolver isso do Estado ou isso da educação? Vamos ver? Portanto, medidas precisam ser tomadas para reduzir os desafios apresentados. Vamos ver que medidas são essas? Assim, é papel do Ministério da Cultura. Vocês estão vendo que está coloridinho aí na tela. Quem? Esse quem aí é o agente. Nesse caso, é o Ministério da Cultura. O agente poderia ser outra coisa. Poderia ser a mídia, poderia ser alguma ONG, alguma
rede privada, mas ela escolheu falar do Ministério da Cultura, em vez de uma explicação. Você veja que aqui embaixo eu coloquei os 5 elementos que precisa ter na redação, que é agente, ação, que é um modo ou meio, detalhamento e o efeito. Esse detalhamento você pode escolher qualquer um dos 4 para explicar. Ela escolheu explicar o seu agente, órgão responsável por cuidar da cultura e preservação do país. Aí, qual será a ação dela, que está em azul? Promover a valorização da cultura africana. E agora, essa ação vai ser feita por meio de quê? Estão vendo aí em laranja? Por meio de eventos culturais. E agora, em rosa de novo, ela vai colocar outro agente. Precisa colocar 2 agentes? Não precisa, mas ela tem espaço nas linhas e ela quis citar e colocou. Olha, da mesma forma, cabe ao Ministério da Educação. Ela citou 2 ministérios, da Cultura e da Educação. Ela também vai explicar esse. Olha o verdinho aparecendo de novo. Responsável por garantir a qualidade de ensino. Depois você vai explicar também como esse ministério vai influenciar no problema. Aí veja em azul de novo. Incluir o estudo da cultura africana no currículo escolar, criando uma disciplina específica para isso. Tá vendo que quando ela vai resolver esse problema, ela resolve com base no que ela falou antes, não vai inventar uma coisa nova agora. Se ela falou que a escola não valoriza a cultura africana, ela vai colocar uma matéria sobre isso. Então, ela tá conforme ela falando na própria redação. Aí depois, qual é o efeito? Essas ações vão mudar o que na sociedade? O que sobre o tema? O efeito. Dessa forma, a herança africana será valorizada e suas práticas serão respeitadas. Aqui você pode colocar como fechamento. Se você já colocou 5 elementos, você pode colocar uma frase de efeito. Mudar a realidade do Brasil. Dessa forma. A gente já viu agora a estrutura inteira da redação, que está aí na tela. O que falta ver agora? A correção e assim competência. Como é que essa redação é corrigida? A redação é corrigida por 2 pessoas, que são 2 corretores. As notas vão de 0 a 1000. Para a redação ser justa, são 5 competências, que cada competência dessa vai corrigir uma parte específica da redação. E agora nós vamos ver cada uma, seguindo os critérios do INEP. Cada uma dessas competências vão de 0 a 200. 200 vezes 5 vai dar o quê? Vai dar 1000 pontos. Vamos ver qual é a primeira? A primeira competência é demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Ou seja, essa aqui vai avaliar a sua escrita. Se você usa pontuação, se você usa vírgula, se usa tudo certinho. Porque para que serve a redação no geral? Porque como o resto da prova é de marcar X, eles precisam ter alguma forma de avaliar a sua escrita, seu pensamento crítico e seus repertórios. Fica aí. Na competência 1, ele tem que usar a língua formal. Se você usar palavras informais e gírias, você vai perder ponto nessa. Pronto, língua formal, que vai de 0 a 200 pontos. Agora, na competência 2, o que tem na competência 2? Vocês estão vendo aí na tela. Compreender a proposta e aplicar conceitos de diversas áreas do conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo, argumentativo em prosa. Nessa competência 2, a gente dá para entender 3 coisas que vão ser corrigidas nela. Primeiro, você compreendeu de fato a proposta? Vamos dar aqui um tema. O tema da sua redação é a inclusão de surdos na educação. Pronto. Aí você faz a redação toda só citando pessoas com deficiência. Você compreendeu a proposta? Não. Apesar de surdo ser uma pessoa com deficiência, você não citou nada do tema, ou seja, você fugiu do tema. Você vai zerar, você não compreendeu a proposta. Você não citou nada disso, não citou nada da educação. Existe também outra forma, que você não fugiu do tema, mas também não citou completamente, que é tangencial. O que é tangenciar? Você chega perto. Vamos ver um exemplo de tangenciar? Se o tema é inclusão na educação, inclusão dos surdos na educação, e você só fala de surdo, fala de inclusão na sociedade no geral, educação no trabalho, educação na faculdade, mas não cita escola, você não vai zerar, porque citou parte, mas também não vai ter uma nota boa. Se você não citou educação, vai ter uma nota boa nessa competência, se citar o tema por inteiro. Ai meu Deus, como é que eu vou saber, como é que eu vou citar esse tema inteiro? De preferência, copie, coloque todas as palavras do tema. Você não pode copiar os textos motivadores, mas essas palavras do tema você pode usar. Por exemplo, aqui, ó, desse tema, desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Pode citar essas palavras tudo, pode citar desafio, citar valorização, herança africana, tudo. Cite tudo do tema.
para não correr risco de você não abordar completamente esse tema. Além de entender o tema, essa competência 2 também vai avaliar se você usou o repertório. Eu expliquei que o repertório, que é o conhecimento que traz consigo. Tem que ter pelo menos 2. Na redação que eu mostrei tinha 3, mas tem que ter pelo menos 2 para ter uma nota boa nessa competência. Também o tipo de texto, que é o dissertativo e argumentativo. Que tipo de texto é esse? Que é o que eu expliquei, né? Que tem os 4 parágrafos, que você vai tentar defender ponto de vista, contexto científico. O foco do texto não é você. O foco é o conteúdo. Por isso que não pode dizer eu acho, eu penso na minha cidade. Não. Terceira pessoa. A mesma coisa no livro didático. Na sua escola você vai ler o livro de geografia e tem lá, eu penso assim, eu penso que... Não, vai estar um texto científico. O autor, no caso, não vai importar. Vai importar é o conteúdo. Se você escrever esse tipo de texto, tipo um poema, você ia zerar. Então, essa competência vai variar essas 3 coisas, que é entender o tema, que é o repertório e o tipo de texto. E agora, de 5 competências, já falamos 2. Vamos para a terceira? Selecionar, relacionar e organizar. Interpretar opiniões, informações, fatos e opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. A redação toda você vai tentar argumentar para defender seu ponto de vista para o corretor. Só que tem aluno que tem a ideia, mas ele coloca de forma confusa. E tem um aluno que, mesmo que não tenha as melhores ideias do mundo, mas ele colocou de forma organizada. Vamos entender na prática? Aí na tela, vocês estão vendo, eu vou colocar 2 exemplos de texto. O primeiro é um texto confuso, que não segue essa competência 3. Tem as ideias, mas é confuso. Vamos ler? A educação é importante, pois as crianças precisam aprender. Algumas escolas têm rampa e outras não. Tem criança com deficiência, mas são poucas. E os professores não sabem o que fazer. Os políticos precisam ajudar a sociedade, que precisa melhorar e ajudar as crianças. É um texto confuso, ele pula de uma informação para outra, ele repete a mesma informação, ele não tem uma linha, não tem uma progressão. Lógica. Por isso, muita gente vai perder ponto nessa competência, porque não organiza direito as ideias. E agora eu vou colocar um parágrafo parecido com esse, mas com uma explicação organizada nessa competência. A educação inclusiva é essencial para reduzir desigualdades sociais. Aí vai explicar. Escolas que oferecem recursos adequados e professores preparados permitem que todos os estudantes aprendam de forma efetiva. Além disso, políticas públicas que garantam acessibilidade e capacitação docente fortalecem o desenvolvimento de crianças com necessidades especiais, promovendo sociedade mais justa e equitativa. Eles falaram basicamente a mesma coisa, mas um texto tem organização e o outro não tem. Como faz a organização? Você usa conectivos, que você vai ser da parte da competência 4, e você vai numerando seus argumentos. Você precisa ter um projeto de texto antes. Você precisa organizar e escrever para ficar clara essa competência. E agora nós vamos para a competência 4. O que é que tem nessa competência? Vamos ver? A competência 4. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Isso aqui, a gente já falou dos conectivos que tem que usar na redação. É essa competência que vai aliar os seus conectivos. Por exemplo, adição também, contudo, porém, porque, visto que, uma vez que. Para o texto ficar claro, você tem que usar isso, senão você vai ficar pulando uma informação a outra aí. E agora vamos para a última competência, que é aquela da conclusão, que eu já expliquei, né? Que tem a proposta de intervenção, que é a forma de você resolver esse problema. Pronto. E essa aqui tem uma competência só para corrigir aquele parágrafo. Essa é uma das competências mais fáceis de você alcançar os 200 pontos. Por quê? Você colocou aqueles 5 elementos, você vai tirar os 200 pontos. Que é aqueles 5 elementos, que é ação, agente, modo, meio, detalhamento e finalidade. Se o corretor lendo viu que tem os 5, você vai tirar os 200. Por exemplo, eu escrevi uma palavra errada na conclusão. Sei lá, escrevi ministério errado, escrevi em forma errada. Vou perder ponto nessa competência 5? Não. A competência que vai avaliar a gramática não é a 5. A competência que vai avaliar a gramática é a 1. Ou seja, as notas são separadas. E como é que vai ser corrigida? O primeiro corretor vai corrigir as 5 competências. Ele vai dar cada uma de nota de 0 a 200. Vai ter 40 pontos, 180, 120. E nas 5 competências, no final vai dar nota. O segundo corretor vai fazer a mesma coisa. Depois, as notas deles vão ser somadas. Eu vou colocar aí na tela. Vão ser somadas. E agora, o que pode zerar essa redação? Tem algumas coisas que pode zerar. Eu já falei uma coisa que podia zerar. Que foi foi a questão de fugir do tema. Vamos ver outras coisas que pode zerar? Fugir totalmente do tema. Se você fugir parcialmente, a nota diminui, mas não acaba.
Agora, não escrever um texto sensativo e argumentativo, também já expliquei. Se escrever o tipo de texto, vai zerar. Vai escrever uma receita, em vez de ser um texto argumentativo, vai zerar. Deixar a folha em branco. Eu mostrei aqui, né, nessa folha aqui tem... Aqui é o rascunho, uma folha oficial, é uma que você vai entregar lá. Você entrega a folha em branco para corrigir como se essa aqui traz com você. Isso aqui é só para você se organizar, a folha oficial é aquela. Se você não entregar, você vai tirar 0. Também escrever menos de 7 linhas. Naquela folha de redação que eu mostrei, não tem muito texto aqui, aí. Aqui vai ter uma explicação de que pode zerar. Mas 7 linhas você não consegue explicar nada com 7 linhas, eles nem corrigem. Acima de 8 linhas começa a corrigir já. Colocar insultos, desenhos e outras formas propositais da anotação da redação. Colocar palavrão, algum desenho, coisa que não tem nada a ver com o tema, vai zerar. Escrever partes deliberadamente desconexa. Teve alguns anos atrás, um rapaz escreveu uma receita de miojo na redação e tirou 600, porque escreveu o resto do tema. Hoje em dia isso não acontece mais. Qualquer parte que você colocar que não tenha nada a ver com o tema, sei lá, se um político, não sei. Um político assim, né? No sentido de que não tem a ver com o tema. Citou, sei lá, só por brincadeira. Qualquer coisa que você coloca por brincadeira que não tem a ver com o tema, você vai zerar. Colocar nome, assinatura ou qualquer forma de identificação no texto. Vai ter um lugar apropriado para colocar o nome. Ah, mas por que não pode colocar o nome? Pode, mas por fora. Na folha de redação em si, que eu vou colocar na tela, não pode colocar o nome, porque já pensou você combina. Olha, corretor, você paga o corretor. Olha, quando você vê minha redação lá, você tem a nota alta, viu? Ou seja, o corretor corrige sem saber quem é, para ser imparcial, ele não pode saber. Uma coisa, você faz um coraçãozinho no canto, você combina. Olha, se você vê uma redação, um coraçãozinho é minha, viu? Deu uma nota alta, ou seja, por isso que não pode nenhum desenho, nada que possa me identificar. Escrever em língua estrangeira, né? Porque a redação é em português. Se escrever outra língua, você vai zerar. Escrever um texto ilegível. O corretor tem muita redação para corrigir. Ainda vai ficar perdendo tempo tentando entender seus garranchos, seus hieróglifos do Egito antigo. Se ele não entender, vai zerar. Se ele não entender alguma parte, ele vai desconsiderar aquela palavra, mas é importante escrever uma letra legível. E se o candidato copiar do texto da prova de redação ou do caderno de questões? Eu já mostrei aqui, né? Que aqui são os textos motivadores, que é para motivar. Não é, se fosse textos copiadores, textos motivadores. E também tem muitas questões. Posso pegar a ideia das questões? Pode, mas não pode copiar. Porque essa questão, às vezes, tem tema social. Não copie. Não copie, porque senão vai ser desconsiderado. Essa parte. O texto tem que ser autoral, tem que ser seu. E se você está assistindo isso perto do Enem, como é que eu posso estudar de forma rápida? Você vai ver um vídeo para cada parágrafo, um vídeo detalhado. Um vídeo bem detalhado só sobre introdução. Você vai tentar fazer pelo menos 3 introduções para treinar somente ele. Aí vai pegar um vídeo de desenvolvimento. Como é que eu aprendo a fazer um desenvolvimento? Um vídeo bem detalhadozinho apenas desse tema. Aí vai tentar fazer umas três desenvolvimentos. Treinando estilos diferentes. É a mesma coisa com conclusão. Depois de você ter feito as partes separadamente, treinado, é que você vai tentar fazer uma redação. Quantas redações eu devo fazer até o Enem? Assim, quanto mais melhor, mas pelo menos você deve conseguir pelo menos umas 3, dependendo de se você estiver assistindo na véspera, aí tá complicado, né? Pelo menos uma. E como eu corrijo? Você pode pagar alguma plataforma para algum professor corrigir, mas geralmente não é tão barato. Algum professor de sua escola, ou, né, tiver como mais apertado, né, financeiramente, você digita a sua redação ou tira foto e coloca alguma inteligência artificial. Não vai ser o ideal com a gente ter inteligência artificial, ChatGPT, essas coisas, mas assim, não tem outra opção, é melhor que nada. Então isso foi logo a visão geral de todas as partes da redação, para você que está perdido, que está sem saber como estudar, pois agora você já sabe cada parte o que é cada coisa, né? Agora, revisar quantas vezes quiser o texto e agora é com você. Põe em prática.